Meu pai queria que eu fizesse curso de torneiro mecânico, coisa assim, fosse trabalhar numa indústria, né? Mas eu não tinha a menor vocação para isso. Minha mãe era costureira. E eu cresci nesse meio desde que nasci. Aliás, a minha história profissional começa antes do meu nascimento. Minha tia-avó no Nordeste era costureira e passadeira. Minha tia-avó. Então você imagina, lá para os idos de 1930, 40, lá em Altinho, Pernambuco. A história é muito boa, ela mesma me contou. Ela já é falecida há muitos anos. Mas quando eu era pequeno, ela me contou que os meninos, os rebeldes da época, né? Então eles levavam os ternos de linho branco para ela passar. E ela passava com aqueles ferros a carvão, passava, tudo ficava impecável o linho, né? E aí os rapazes iam retirar, então eles se trocavam, vestiam e eles eram rebeldes. Aí eles deitavam na cama e rolavam para um lado e para o outro, para o linho quebrar inteiro, porque eles não queriam ficar engomadinhos. Tão diferente de hoje. Aos 10 anos de idade, não tinha meu irmão ainda, só tinha minha irmã. Minha mãe tinha que cuidar da casa, ela era costureira. Meu pai vinha para almoçar e um dia ela virou para mim e falou assim: se eu colocar você na máquina para chulear, será que você consegue? Chulear, para quem não sabe, que esse termo não existe mais na costura, é você fazer um zigue-zague na volta da peça inteira para ela não desfiar. Aquilo deu uma travada, assim, porque ninguém podia chegar perto daquela máquina que eu tenho até hoje. Ninguém podia chegar perto. Eu falei, sim, eu consigo. E ela me colocou na máquina e falou, olha, um dentro e um fora, um dentro e um fora. Aquilo eu fiquei fascinado com o que aquela máquina podia fazer, como que aquilo funcionava daquele jeito. E esse foi o meu início na costura. Eu tinha 10 anos de idade. Aí eu sempre pedia, mãe, não tem nada para chulear e tal. Aí tinha, às vezes não tinha. Depois eu comecei a me arriscar a fazer roupa para minha irmã. E foi a minha modelo, né, durante muito tempo. Aí eu lembro a primeira saia que eu fiz, eu não imaginava que a saia tinha que ter pence. Eu fiz um quadrado assim, mandei ela vestir, ficou tudo largo na cintura. Ah, então tem que ajustar, por isso que a mãe faz aquilo, né, e tal. E fiz. E aí eu comecei a empreender nisso. Aí quando eu já estava com uns 20 anos de idade, eu já tinha cliente. Eu não sabia fazer modelagem nem nada, eu pegava de revista, né? E a gente assinava a revista, eu e a minha mãe, e a gente assinava essas revistas de molde pronto, e a cliente vinha, eu torcia para aquele número ser o número da cliente, porque se saísse dali, eu ficava doido, eu não sabia. Aí eu já tinha cliente e tal, e comecei a ganhar dinheiro com isso. Também por volta dos 20 eu fui fazer meu primeiro curso do famoso corte e costura. Ai, meu Deus, como é ruim corte e costura no Brasil até hoje. Mas eu fui fazer um curso de uma senhora do Sul, que eles estavam itinerantes em várias cidades, que embora o curso fosse muito ruim, mas ele me abriu a mente para saber como que era montada uma modelagem de roupa, né? E aí a vida foi indo. Aos 27 anos, meu melhor amigo na época foi embora para Londres. Mais ou menos um ano depois eu recebo uma carta dele, ele falou, vem para cá, eu tenho emprego aqui para você. Você vai trabalhar de garçom comigo. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu falei, não vou trabalhar de garçom. Eu sou costureiro. A costura eu sei, se eu fosse médico não podia exercer lá, mas costura eu sei que eu podia. Eu falei, tá bom, tô indo. Eu não sei de onde que eu arrumei dinheiro, comprei passagem, tirei passaporte. Era uma dificuldade tirar passaporte na época. Tinha que ir em São Paulo, lembra? Tinha que ir em São Paulo, lá na Avenida Tiradentes. E tá bom, tirei o passaporte. Eu sempre gostei de inglês, então, mas meu inglês era the books on the table, né? Era horrível. E foi tão engraçado que eu fiquei tão excitado com essa história de viagem, não sei o quê, comprei travel checks, essas coisas todas, eu fiz tudo e fui. A primeira parada foi na Bélgica. Eu lembro que eu desci todo feliz, aquele monte de brasileiro saindo, conversando com o pessoal, fiz amizade com uma moça, peguei um travel check. Quando eu fui entregar assim para o amigo, eu não tinha palavras.
Aí que eu me dei conta que eu me lasquei, eu não falo o idioma deles, eu não tinha me dado conta disso. Aí eu dei assim para ele, ele entendeu, deu troco em dinheiro, eu falei, me lasquei. Bom, eu sei que eu acabei conseguindo, da Bélgica eu consegui chegar, porque quem tem boca vai a Roma, né? Mesmo que a boca não funcionasse direito, mas eu consegui chegar em Londres, cheguei na casa desse meu amigo, né? Era uma casa de um casal de portugueses, e na Inglaterra é muito comum alugar quarto, porque é muito caro. Então se você tem um quarto sobrando, você aluga. E nós alugávamos, né, o quarto na casa deles, né, desse casal. Aí fazia mais ou menos um mês que eu estava por lá, né, tentando me achar e tudo. Essa portuguesa falou, olha, Silvio, eu vi um anúncio aqui, estão precisando ser costureiro, né? Estão precisando de costureiro aqui nesse lugar. Eu não falava inglês ainda. Eu falei, é mesmo, Maria? Eu falei, é, tá bom. Eu pedi para esse meu amigo, liga como se fosse eu, fala como se fosse eu, você traduz para mim o que eles, né, estão falando, e deu certo. Ele fez isso, a gente traduzia rápido, e aí eu fui para esse lugar, ficava no norte de Londres. Cheguei lá com meu inglês macarrônico e fui contratado. Fiz o teste e fui contratado, né? Eu não sabia que aquela casa era uma casa de alta costura, de noivas. Esse foi o meu primeiro contato com alta costura. Foi aí que eu fui entender muita coisa. Eu fiquei 1 ano nessa casa, voltei para o Brasil, aí eu já falava inglês, né? Fui trabalhar numa casa de noivas em São Paulo, muito decepcionante, porque eu esperava que São Paulo fosse ser igual Londres. A minha visão era da costura, né? E do atendimento, e eu não podia falar nada, que eu só era estilista ali. Era uma fogueira das vaidades, aquele lugar. Eu acabei ficando 1 ano. Voltei, continuei trabalhando nessa área. Eu sei que depois que eu voltei de Londres, passaram-se 5 anos, eu falei, não aguento mais isso aqui, vou embora para Londres de novo. Voltei para Londres, e aí eu já falava inglês, eu já conhecia o país, já sabia o que era aquele frio, eu já não sofria mais, eu já sabia o que esperava daquilo. E eu voltei, aí eu aproveitei. Aí eu não tinha trava de língua, não tinha trava de nada. Eu fui trabalhar numa empresa chamada General Leather Company, e essa empresa prestava, além da marca própria deles, ele prestava serviço para Armani, Dior, Escada, Lacroix, Chanel, Hermès. E eu era a única pessoa, eu tinha uma sala própria, eu era a única pessoa que recebia essas peças da alta costura e eu tinha que desmanchar para alterar. Não faz ideia do quanto eu aprendi, quantos segredos eu aprendi fazendo isso. Eu fiquei vários anos, aí eu cheguei a ser professor de faculdade de moda lá, e aí resolvi voltar para o Brasil. Aí montei um ateliê muito pequeno dentro de um salão de cabeleireiros, e ali foi um sucesso enorme. Eu acabei pegando quase que a parte de cima inteira do salão, ficou pequeno. Aí montei uma casa na Vila Mariana, em São Paulo, eram 3 andares na Vila Mariana, e aí também foi um sucesso enorme. Mas nós enfrentamos aquela crise de 2009, e sofremos ali. Sofremos. Eu sei que nós chegamos a dever em 2010 30 mil de aluguel atrasado. Era uma força, muito dinheiro hoje, imagina. E aí a coisa começou a voltar. Então tudo que eu recebia, eu tirava o custo do tecido, das coisas, e ela pegava todos os cheques e entregava lá no coisa. E quitei. Quando eu quitei, as freiras, que eram donas da casa, pediram a casa. Eu tive que reinventar de novo. Aí eu tive. E a mais já tinha me desgostado muito da costura. Para mim foi um abalo. E aquilo me cansou, eu não queria mais costurar. Eu falei, mas eu não vou costurar, eu vou fazer o quê? Aí com 40 e poucos anos, eu vou começar de novo. Falei, não, né?
Até que em 2017, recebi uma amiga em casa, ela falou assim, Silvio, eu queria que você me ensinasse, eu queria aprender alta costura, você não me ensina? Eu falei, Deus me livre, não tenho tempo para isso, não dá. Passou. Acho que um mês e meio depois, eu encontrei com essa mesma amiga e uma amiga dela, uma conhecida dela. E estávamos conversando, eu falei, já pedi para o Silvio, né? Elas estavam falando de costura quando eu cheguei. Eu já pedi para o Silvio me ensinar, mas ele não quer. Eu falei, não tenho tempo. Aí essa amiga dela falou assim, pois é, minha filha tem 12 anos e ela queria aprender. E eu fui na escola aqui em Sorocaba e eles cobraram R$800 por mês. Eu falei, quanto? Aquilo eu já fiz cálculo, eu sempre fui muito bom, né, para empreender. Eu falei, 10 alunos, R$8.000. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sei que em uma semana eu criei o curso. O que é que eu daria se eu fosse dar um curso de costura? E eu criei um curso que é, até hoje, a grande base do meu curso. Eu sei que eu montei, eu falei para ela, vou dar o curso aqui. Tá R$195 por mês, são 6 meses. Eu sei que foi ela e mais 2 amigas, que só cabiam 3 na mesa, né? E 3 à tarde. Eu sei que aquilo pagava o meu aluguel, eu já estava feliz da vida. Só que aquilo virou um sucesso. Foi indo muito, um ano depois, que foi já 2020, né? Eu aluguei uma casa muito grande e montei várias turmas. Eu estava com 40 alunos. E que ano que foi isso? 2020. E que mês? Fevereiro. A pandemia começou em março. Só que o que era a pandemia? Ninguém sabia o que era. Ninguém estava entendendo, que nós nunca passamos por isso na nossa geração, né? O que é uma pandemia. Então fica, não fica e tal. Aí teve uma aluna que falou assim, olha, eu vou continuar pagando, mas eu sou do grupo de risco, eu vou sair. Então era muito... Eu falei, para um pouco. Elas começaram a sair. Tem que fazer alguma coisa muito rápida. Eu fui descobrir que eu podia colocar coisa dentro do YouTube, em privado, não sei o quê. Meu irmão, ele havia trabalhado com filmagem. Meus 2 irmãos haviam trabalhado com TV, né? Chamei meu irmão, falei, você não grava? Ele falou, gravo. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar R$300 por mês. Tá, excelente. Ele já tinha o emprego dele, né? Ele comprou uma câmera pequena e aí nós começamos a gravar com abajur, fazer aqueles holofotes de papelão e não sei o quê. Tecido no fundo, saía meio que azul as coisas, ou azul, ou cor-de-rosa e tal. E eu falei para eles, vocês não precisam sair do curso, eu vou continuar fazendo, eu vou mandar o link. E eu consegui manter. Mas uma boa porcentagem delas, elas continuaram. Só que não funcionava muito dessa forma. Como que eu vou captar mais alunos? Como que eu vou fazer? A minha irmã já tinha curso online, ela já fazia o curso dela online. E eu nunca quis. Eu sou da turma que o presencial que tem valor, não o online. Eu não acreditava muito no online. Mesmo como eu estava errado. Meu Deus, hoje eu não vou dar aula presencial, não tenho o menor perigo de eu voltar a ter aula presencial. Como o online é muito superior, né? Porque você imagina, você está lá na escola, aquele professor lá, matemática, foi lá, você até entendeu coisa. Agora você tem essa lição de casa. Você chega em casa, o que é mesmo que ele falou? Você não lembra. Quantas vezes me acontecia, mas que tem vírgula, não tem vírgula? Eu não entendia. O online não, você vai lá e você assiste a mesma aula quantas vezes você quiser. E aí foi que eu comecei a transformar o meu curso em online. Eu comecei a gravar, né? As minhas apostilas, eu falei, essas apostilas já não servem mais, eu preciso refazer. Então eu peguei o mesmo curso que ele funcionava muito bem no presencial, no online nem tanto. Porque eu respondia ao vivo, né? Eu respondia ao vivo as dúvidas delas e isso sanava. No online, eu comecei a ver que elas tinham sempre a mesma dúvida na mesma parte da apostila. Eu comecei a analisar isso.
Aí eu vim gravando tudo de novo, já sanando as dúvidas, tirando as dúvidas na apostila, já alterando a apostila, alterando a apostila, alterando a apostila. E quando eu lancei o curso, foi um outro sucesso, e eu não esperava que eu tinha sanado um problema. Não tem mais perguntas no meu curso, até hoje. Quando eu era pequeno, tinha minha mãe costureira, 2 casas. Sempre tinha a dona Ruth, que era costureira, aí tinha a Olga, que era no bairro ao lado. Então você tinha costureiras espalhadas, sempre teve. O que aconteceu? A indústria veio. Então o que aconteceu? As indústrias começaram a contratar as costureiras. E para elas era um negócio, elas tinham salário fixo, elas carteira registrada e tudo. Então aquilo foi um grande negócio, elas migraram para a indústria. Sumiram as costureiras. Elas viram que aquilo não era muito bom, nos anos 70, anos 80, mas elas já tinham know-how. O que elas começaram a fazer? Ter a própria confecção. Elas começaram a contratar as máquinas, elas começaram a fazer. Eu tenho amiga que trabalhou, era adolescente, eu trabalhei em confecção, minha mãe trabalhou em confecção, minha irmã trabalhou em confecção. Teve aquele grande boom das grandes confecções e as confecções que chama-se até hoje facção. E aí também não vingou muito. Começou a voltar as costureiras para o bairro. Por isso que tem esse ato, por isso que elas sumiram. E isso aconteceu da mulher não entender mais de tecido. Ela sabe o que é cetim, passou disso, ela não sabe o que é mais. Então a gente está tentando transformar a ideia da costureira, que eu não chamo de costureira, porque é errado você chamar de costureira. O nome da profissão é modista. Porque costureira, e isso não falando mal de outras coisas, porque nós temos a costureira que faz tapeçaria, tem a costureira que faz tapeçaria automotiva, tem a costureira que faz cortina, né? A costureira, o nome da profissão é modista. Por quê? Porque é moda que ela está fazendo. E agora eu tô já há um tempo eu tô vendo o resultado, porque elas precisam se profissionalizar, né? E eu vejo as coisas que elas estão criando. E elas vão ficando maravilhosas. Teve uma senhora que ela... eu não arrisco fazer isso, mas a neta estuda nos Estados Unidos, queria que a avó fizesse. E ela ensinou a menina a tirar as medidas dela, porque eu ensino a pessoa a tirar a própria medida. Precisa ser conselho de alguém, não viu? Quem é que está me assistindo, ninguém tira a própria medida, tá? É impossível. Você consegue tirar do busto, cintura, quadril, altura dos joelhos, você já não consegue, você já lascou tudo. Então, e aí ela ensinou essa menina a fazer, ela fez. E mandou vestidos para os Estados Unidos, ela me mostrou, ficou impecável. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que essa mulher conseguiu fazer isso? E lá é diferente, as formaturas vêm entrando de forma diferente, num jardim muito bonito. E eu fiquei analisando o vestido estava impecável. Então, tudo dá fundamentos da modelagem perfeita. Então, essa mulher já deu um up a mais do que eu não arrisco a fazer isso. Mas ela conseguiu. Então, elas estão... O que eu falo, eu não ensino profissão, eu ensino liberdade para vocês. Vocês não estão presas mais a nada. Vocês podem criar exatamente o que vocês quiserem. Continuo dentro do meu propósito inicial, que é levar conhecimento que elas não têm, porque a alta costura no Brasil atualmente só eu quem faço. Então o propósito ele continua, só que amplificado. Hoje a empresa cresceu tanto, eu tenho 19 funcionários. Nós saímos do lugar porque ele foi ficando pequeno, hoje são 2 prédios, então eu tenho estúdio montado, né? Aí tem a presidência em cima, depois nós temos um espaço muito grande, e aí nós temos lá o departamento de vendas, nós temos o departamento da administração, e tem o pessoal externo também. Primeira coisa, sair da casinha. Porque o digital é isso, como eu falei, o digital te dá uma liberdade que você não tem. Porque você vai conhecer pessoas incríveis, alunos incríveis, mas o melhor conselho que eu daria para quem quer arriscar a ir para o digital, seja verdadeiro.
Entregue aquilo que você promete. É a melhor receita que existe. Se você é um produtor, um criador de alguma coisa, ou se você tem um produto que você vende, entregue aquilo que você prometeu. As pessoas não são idiotas. Não ache que as pessoas são bestas, elas não são. E elas vão falar mal de você. Você pode entrar nas minhas redes sociais. Eu desafio você, eu não tenho hater. Eu não tenho hater. Porque tudo que eu falo é verdade, tudo que eu ensino é verdade. E se alguém vai contra, eu não preciso nem fazer nada. As próprias alunas, você tá louca? Eu não sei o que, você não conhece, não sei o que, mas é muito pouco. Porque eu entrego aquilo que eu prometo. Esse é o melhor conselho. Entregue aquilo que você promete, não importa o quê. Não importa o quê.